A doutora Luísa Almeida foi uma grande colega, foi uma excelente colega, uma colega exemplar, não só para o Hospital Central de Maputo, mas para a saúde no geral. Uma pessoa extremamente dedicada, muito responsável, sempre pronta a servir, muito solícita. Não apenas dedicada como clínica perante as suas doentes, mas também dedicada à vida da instituição. Muita entrega pelo desenvolvimento da instituição, sempre disponível para jogar o seu papel para o desenvolvimento da maternidade. Então, sempre uma pessoa pronta para servir e interessada para que todos nós pudéssemos fazer o nosso melhor. Quem não se lembra dos berros da doutora Luísa na sala de partos, que punha toda a gente a correr? Era esse o seu caráter, ser muito presente, assegurar que o trabalho fosse feito e que fosse bem feito. Havia momentos de relaxamento, ou melhor, momentos onde podíamos relaxar. E nesses momentos em que havia espaço para relaxamento, tínhamos a outra faceta da Luísa. A Luísa, pessoa de família, amiga, irmã mais velha, aconselhadora. Quantas vezes não a encontramos sentada numa conversa amena com as enfermeiras, com as auxiliares de serviço, todo o pessoal que estivesse ao seu redor, nos momentos de relaxamento. Esta característica é muito rara e simboliza aquilo que são as qualidades humanas que devem ser refletidas no profissional de saúde. Ela era a nossa irmã mais velha. Um momento marcante que eu penso que ninguém vai esquecer, pelo menos do grupo a que pertenço, foi quando nós nos graduamos como especialistas. Quando digo nós, refiro-me a mim, a Fernanda, ao Baúl e a Chong. Foi a Luísa e seu marido, o engenheiro Maltês de Almeida, que nos acolheram na sua casa. Foi lá onde a celebração foi feita. O bem-vindo ao grupo de especialistas, os novos 4 especialistas em obstetrícia e ginecologia. Foi ela e o Maltês de Almeida que proporcionaram esta ocasião. Ficou-me na memória e creio que dos outros 3 colegas a que eu me referi estarão a pensar da mesma maneira. Isto foi extremamente significativo para nós e para toda a instituição e para o Hospital Central de Maputo. Estamos a celebrar a vida da Luísa, a pessoa não só do hospital, a pessoa que era de família, amiga de todos, muito presente na sociedade. Através desta homenagem, estou a crer que estamos também a homenagear todos os outros trabalhadores da saúde que pereceram nesses últimos momentos, particularmente aqueles que pereceram também do Covid-19. É esta nossa postura de solidariedade, de estarmos juntos, a grande característica da grande família saúde. E isto foi muito bem simbolizado pela Luísa nos seus atos quando em vida. Eu gostaria de terminar por indicar ou por remarcar que este ato que é promovido pela nossa associação, a AMOG, é um ato de muito significado e penso que deve merecer o devido reconhecimento e estou em crer que este é o primeiro rastilho que depois vai levar a que as outras associações, os outros grupos em que nós estamos organizados como Família Saúde, façamos atos semelhantes. Celebremos a vida da Luísa, fiquemos com aquilo que são os grandes exemplos que ela nos deu, e é este legado que ela nos deixa,
que nos vai galvanizar e reforçar o nosso espírito positivo e a nossa determinação de seguir em frente. Bem-aja. Tive o prazer de conhecer a doutora Luísa, uma pessoa extraordinária, uma pessoa com um elevado sentido de ética e de profissionalismo. Foram poucos anos que trabalhei como médico junto ao serviço dela, em que sempre senti um apoio incansável que se dava perante as situações de dúvidas, situações delicadas que se passavam em relação aos meus pacientes. Foi uma pessoa extremamente dedicada, sempre puxou para que todos atingissem um patamar elevado em termos da prestação de cuidados clínicos aos pacientes do Foro de Ginecologia e Obstetrícia. Um dos papéis importantes que ela teve foi a criação da nossa associação, a AMOC, em que foi a pessoa que dinamizou para que se criasse uma comissão e levasse a bom termo a criação desta associação. E foi eleita, se a memória não me trai, em 2007, a primeira presidente da Assembleia Geral. Tive a oportunidade com ela de participarmos numa das reuniões internacionais da FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, na qual representamos o nosso país e obtivemos um projeto financiado pela FIGO que permitiu que esta associação pudesse crescer até o nível que nós estamos hoje. A doutora Luísa foi nossa docente nessa altura de ginecologia obstetrícia. Não é preciso pensar para falar da doutora Luísa absolutamente nada, é apenas aquilo que aquilo que ela deixou, as marcas indeléveis que ela deixou no contato que eu tive com ela. Foi e é uma grandíssima pessoa. Eu conheci a doutora Luísa nas diferentes vertentes. Conheci a doutora Luísa como aluno, primeiro como doente, depois a doutora Luísa foi médica, assistente, fez os partos das minhas 3 filhas. A doutora Luísa nos tratava como filhos. Portanto, a doutora Luísa nunca estava cansada. A doutora Luísa, não me lembro de dizer que a doutora Luísa hoje não vem trabalhar por isto e por aquilo. Absolutamente, a doutora Luísa estava sempre disponível e sempre disposta a ajudar-nos. Estava a todo momento disponível para assistir às doentes, a todo momento para acudir a colegas que estivessem em dificuldade, okay? E ela estava sempre disponível para ensinar-nos. Ainda hoje, quando eu estou numa cirurgia, lembro-me daqueles ensinamentos da doutora Luísa, são de uma utilidade. A doutora Luísa não tinha hora, noite, madrugada, fim de semana. E a doutora Luísa, a gente chamava a doutora Luísa se estivesse aflita numa cirurgia. A doutora Luísa não levava 20, 30 minutos a chegar. A doutora Luísa chegava em 5, 10 minutos de madrugada. Lembro-me de enfermeiras dizerem assim: ei, a doutora Luísa dorme vestida. Porque dava a impressão que ela saltava da cama, caía no carro e estava ali num instante da maternidade. De um nível de profissionalismo, de um nível de qualidade humana fora do comum. E era uma mãe. Portanto, a mãe quando a gente comete o erro, ela tem a capacidade de nos puxar as orelhas, e quando a gente está bem, a mãe tem a capacidade de nos reconhecer, e a doutora Luísa era esta mãe, uma verdadeira mãe no departamento de ginecologia e obstetrícia. Fico emocionado de falar da doutora Luísa. Ela é uma inspiração para todos nós e principalmente para os nossos colegas mais novos e para as gerações vindouras. A doutora Luísa, que na altura nos dizia: a escala de serviço é sagrada. Ai daquele que não cumprir a escala. Não venham com os vossos problemas pessoais, de casa, tudo isso fica em casa. Aqui no serviço, toda a gente tem que cumprir da mesma maneira. Sempre foi uma professora também que tinha o seu lado humano, com quem se podia falar, podíamos conversar com ela, deixávamos à vontade. Depois há uma fase que me marcou muito, onde eu conheci melhor a doutora Luísa, como podem ver depois nas fotografias que eu partilhei, numa viagem que fizemos à Suécia, onde fomos fazer uma formação sobre saúde materna,
E nessa formação estivemos colegas de várias partes do mundo, da África, Ásia, América Latina. Éramos um grupo relativamente grande e estavam ginecobstetras, estavam parteiras. Convivemos, ficámos nessa formação acho que por 3 semanas, dormíamos lá juntas. Foi, digamos, que um momento que também me marcou muito, onde passei a conhecer melhor e onde de facto deixei de ter aquela talvez cerimónia de doutora Luísa, passou a ser Luísa minha amiga. Passámos a ser muito amigas. Foi muito bom porque conhecia esta parte da Luísa como mãe, como avó, muito carinhosa, sempre interessada em ajudar-nos. Quando tivéssemos alguma dificuldade, alguma operação que tivéssemos receio, sempre que pedia ajuda, sempre estava pronta para nos ajudar. E também queria talvez falar um pouco sobre a doutora Luísa como aqui na nossa AMOG. Foi uma pessoa-chave. Desde o início, quando começámos a pensar que seria bom nós criarmos a nossa associação, éramos muito poucos na altura, acho que não chegávamos a 20 ginecobstetras moçambicanos, que começámos a conversar. Sei que o papel dela foi muito importante, porque era uma pessoa sempre animada, sim, porque nós íamos, acho que naquela época parece que estivemos juntas num congresso da FIGO, que é a nossa federação internacional, e começámos a pensar que nós também deveríamos começar por ter a nossa associação, porque só podemos estar registados na FIGO através de uma associação nacional, não há registros individuais. Nós criámos como membros fundadores, ela também era uma das membros fundadoras da AMOG, criámos a associação e na primeira Assembleia Geral, ou primeira reunião, pode-se chamar assim, que tivemos, calhou eu ser eleita para presidente da AMOG e a doutora Luísa como vice-presidente. Nessa altura trabalhámos juntas, falar dela como professora, não só nossa, não é, de especialistas, mas também como professora na Faculdade de Medicina, também convivi muito com ela. O legado que ela deixa é um legado de uma profissional muito trabalhadora, muito dedicada aos pacientes, muito dedicada ao trabalho, mas também com um espírito sempre bem disposto, um espírito alegre, muito animada, boa colega, amiga de todos nós. Penso que este legado ela deixa e espero que todos, não só nós que estamos aqui, mas os nossos colegas mais novos e outros que virão, sintam esta inspiração como um exemplo de ginecologista obstetra que nós queremos. Sempre serás lembrada com muita saudade e amizade. As nossas vidas cruzaram-se bastante cedo. Eu tinha aqui 16 anos quando fui para o liceu, na minha adaptação a esse novo estado de vida. Sem querer, ajudaste-me muito a enquadrar-me naquele novo meio e por isso te fico muito grata, minha amiga. Sei que fostes sempre muito amada pelos teus pacientes e parabéns por isso. Luísa, tens um lugar cativo no meu coração e serás sempre lembrada com muito amor e muito carinho. Doutora Maria Luísa de Almeida, eu não venho falar da médica, muito embora quase todos os nossos filhos e netos vieram ao mundo pelas mãos dela, mas tenho a certeza que haverá muita gente para falar e dar o testemunho desta maravilhosa médica. Eu venho falar de uma mãe, esposa, tia, prima, madrinha, que foi a nossa conselheira, a nossa orientadora. Foi o pilar na nossa família. Por isso, hoje nos sentimos perdidos com a sua ausência. Não podia ouvir um queixume nosso que não viesse
a correr para nos apoiar, para nos socorrer. Sempre com um sorriso nos lábios, sempre com um espírito positivo que fazia-nos crer que tudo tinha solução. Talvez um dia a gente venha a entender a sua partida, mas por agora fica só a dor e a saudade de momentos compartilhados. Descanse em paz, Negui. Era assim que ela era chamada no seio da nossa família. Eu te amo. A Luísa era uma pessoa muito especial. Tinha uma enorme força de trabalho. Era incansável. Quer fosse chamada durante o dia ou ao meio da noite, parecia bem disposta, pronta para trabalhar. Mesmo nos momentos mais difíceis, transmitia-nos segurança. Era muito carinhosa com as pacientes. Enquanto fazia o parto, lembro-me que tratava as mães por querida, amor. Eu estou-lhe eternamente grata. Pelas mãos dela chegaram a este mundo duas pessoas muito queridas para mim. Um dos meus filhos e 33 anos mais tarde, a filha dele, minha neta. Custa acreditar que a Luísa não vai mais aparecer ao fundo daquele corredor, alegre, bem disposta, pronta para trabalhar. Acerca da doutora Luísa, foi um choque grande para nós por ter sido uma coisa tão repentina e ela ser uma pessoa que sempre foi muito ativa. Era absolutamente incansável, é a palavra certa. Nunca esteve doente para nós. Ela sempre estava disponível. Conheci a doutora Luísa durante 40 anos, desde que entramos para a residência, e ela já estava lá, e desde os anos 80, portanto foram 40 anos seguidos em que eu conheci a doutora Luísa. Era absolutamente uma boa médica, essencialmente uma boa pessoa. Durante todo esse tempo trabalhámos quase no mesmo sítio. Participámos os dois em muitos exames de especialistas, de residentes, e ela tinha, de facto, uma face humana em relação aos exames, compreendia perfeitamente o stress que todos nós passamos nesta profissão. Ela atendeu o parto de uma neta minha. O nosso relacionamento sempre foi de camaradas, de colegas. Ela vai fazer muita falta, principalmente pela disponibilidade dela e pela tranquilidade que ela dava aos seus casos. Operei tantas vezes com ela em situações de grande stress. Eu às vezes podia me exaltar, mas ela nunca se exaltava e dava uma tranquilidade muito grande. Eu vou sentir muita falta e sinto muita falta dela.